Fala, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Maicon Sisoto e vim ajudar você novamente a conseguir a sua aprovação em cálculo 1. Beleza, gente? Qual é o processo aqui? Já deixa eu abrir aqui, ó. Eu estou resolvendo com vocês o livro do Stewart, na verdade, do James Stewart. Ele é um livro usado no cálculo aí para a gente estruturar a matéria de cálculo nas faculdades, né? E eu vim aqui resolver o capítulo de funções e modelo, a secção de funções e modelo, a questão número 66. Tá bom? Então a gente vai modelar alguma coisa dentro dessa questão, assim como a gente já fez na aula anterior, assim como a gente vai fazer na aula que vem. Tá bem? Vamos dar uma olhada ali. Se vocês notarem, coisa que eu falo toda aula aqui, né? O livro do Sturt, ele é estruturado para que você resolva uma questão e aquela questão te dê recursos para você resolver a próxima, né? Então, na questão passada, a gente viu que tinha funções com partes diferentes, né, que obedeciam alguns princípios diferentes, né, algumas leis diferentes. E aqui também a gente vai então, ter que esboçar uma função e a gente vai dar uma lida na questão para ver qual que é esse esboço, qual que é esse modelo. Uma empresa de eletricidade cobra de seus clientes uma taxa base de 10 mensais, de 10 dólares mensais, mais 6 centavos por quilowatt-hora para os primeiros 1.200 kWh e 7 centavos para o uso acima de 1.200 kWh. Expresse o custo mensal E como uma função da quantidade utilizada X de eletricidade. Então a gente vai ter que o custo de energia em função de o quanto a pessoa gastou ali, certo? Então, isso aqui vai ser uma função de duas partes, você já deve ter notado isso ali, né? Uma parte que ele vai de 0 até 1.200 e outra parte que ele vai, não vai caber aqui, né, gente? Coube, de 1.200 e outra parte que ele vai, opa, acima de 1.000, sem o igual agora, né? Acima de 1.200, tá bom? Então aí a gente tem dois princípios, um que vai aqui e o outro que vai aqui. Então a gente vai ter que modelar isso daí. E eu acredito que a primeira parte você não vai achar ela tão complicada, né? Porque nas duas partes não são complicadas, mas a primeira você vai ver ali que ela seria uma função afim e você já sabe o valor que ela vai partir, né? O que que seria essa função afim? Uma função linear e você já tem certeza que ela parte de um valor de 10 dólares mensais. Então, aqui é onde eu vou começar esse meu gráfico e ele vai crescer, né? Quanto mais eu uso, mais eu vou gastar. Eu vou crescer ele até 1.200 aqui, próximo disso daqui. E depois desse ponto, ele vai crescer com uma inclinação um pouquinho maior, porque vai ser de 7 centavos. Tá bem? Então, é isso que a gente vai fazer aí. Tá bom? E a gente vai encontrar alguns valores para obedecer essas funções. Então, eu vou pegar a minha primeira função. A minha primeira função, ela termina aqui no 1.200. Opa! Ela termina nesse ponto aqui, que é o 1.200 kWh. Então, aqui vai ser o eixo X em kWh, kWh. E aqui vai ser o meu eixo Y de energia, que seria em dólares, né? Em dólares. Então, aqui seria 10 dólares. Opa! E lá em cima, quanto que seria aquele valor lá em cima do 1.200? O que você vai fazer então? Quando o valor da energia, vamos lá, minha função da energia, E vai ser uma função afim, então vai ser AX mais B. Então eu vou calcular o meu A, o X, o B, a gente já sabe, 10 dólares, né? Então aqui se eu não gastar nada, só de eu ter contratado, se o X for zero, só de ter contratado, eu vou gastar 10 dólares. Mas acima disso, ele vai ter uma taxa, coisa que a gente vai ver na questão que vem também, tá? Na aula da questão 67, que a taxa, ela é essa inclinaçãozinha aqui, tá bom? Então essa taxa, ela é de 6 centavos, ou seja, 0,06 dólares. Por que isso? Porque a energia está em dólares, então eu tenho que converter essa taxa para dólares. Então, como que seria a primeira parte da minha função? 0,06 vezes o quanto de energia eu gasto, mais os 10 dólares que eu paguei, certo? Aí, então, eu posso achar dois pontos e encontrar aqui
o E em função do outro valor, tá? Quando a minha energia vale, quando o meu X vale 1.200, qual que é o valor da minha energia? E por que que eu estou dizendo isso? Porque agora eu já tenho a cara da minha função, né? Vou escrever ela aqui no cantinho, ó. Então, a minha função E, dependente de x, ela vai ser igual. E a primeira parte dela, que vai até 1.200, eu já sei que ela é de 6 centavos mais 10 dólares, né? Então, aqui eu vou resolver ela. Para que que eu vou resolver ela? Para saber aqui qual que é o valor em dólares que eu começo a cobrar mais. Tá? Então, eu vou fazer o meu x igual a 1.200. E fazendo x igual a 1.200, você vai ter, então, um valor em dólares da energia. Esse valor em dólares da energia vai ser E igual a... Aqui você pode fazer bem simples, né? Andar duas casas com a vírgula, aí você volta duas casas aqui, então vai ser 6 vezes x vezes 12 mais 10. Então aqui já tem 70. Opa, aqui vai dar 5 vezes 12 dá 5 vezes 12 dá 60, dá 66. Mais 10, 76 dólares, então. Então, esse ponto aqui, né? Como ele é um esboço aqui, não ficou tão certo. Aqui vai dar 76 dólares. Então, a partir dos 76 dólares, a pessoa vai pagar, começar a gastar mais. Ah, professor, mas por que você fez isso? Porque eu vou ter que fazer um processo semelhante a isso daqui. Para quê? Para eu saber qual que é o meu B, certo? Na verdade, não vai ser tão complicado você calcular ele assim, mas eu preciso saber o coeficiente de inclinação, certo? Então, eu vou fazer aqui na partezinha de baixo, né? O coeficiente de inclinação, não, o coeficiente linear, né? Que é onde eu corto o eixo X. Então, agora, para valores após 1.200 ali, maiores do que 1.200, vai ser uma função, então, da minha taxa, AX mais B, aonde esse meu A, ele vai ser 0,07. Então, isso é a minha taxa para cada dólares, para cada quantidade de energia elétrica que eu gastei a mais de 1.200, mais um valorzinho B, certo? A X mais B, né? Alguns lugares aí, algumas matérias usam M como geometria analítica, por exemplo. Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar agora o valor que eu conheço para o X, certo? E um valor que eu conheço também para a minha quantidade de energia, e eu escolheria o valor de 76 dólares, porque eu sei que 76 dólares, ele também pertence à minha outra função. Opa, 0,07. E aqui no X vai ser o quê? No X vai ser 1.200, porque esse ponto aqui ele é coincidente aos dois lados. Então, quanto que vai ser o valor do meu B para essa segunda parte aqui, né? Para essa segunda reta, que é o que eu vou colocar aqui, eu preciso calcular o meu B. Então, agora eu vou isolar ele, deixa eu ver, deixar ele do lado de cá e passar tudo pro lado de lá, né? Então, vai ficar o meu 76 menos, daí aqui a gente vai fazer, então, aquele mesmo processo, se eu andar duas casas com a vírgula, eu volto duas casas nesse número, então vai ser 7 vezes 12, os 66 vai ser 72. Isso significa, então, que o meu B, para minha segunda função, vai ser igual a 8. Então, aqui eu tenho 0,07x mais 8 para todos os valores acima de 1.200. Certo, gente? Então, qual que é aqui o processo? Eu precisaria encontrar as duas partes da minha função e gerar esse esboço. Se eu encontrar as duas partes da minha função, eu poderia fazer isso matematicamente, né? Seria uma coisa desse formato aqui, ó, escondendo o gráfico. Então, a gente não teria essa noção gráfica, eu faria isso matematicamente. Eu ia calcular o meu E, aí eu sei que meu E, no princípio, ele obedece uma taxa, a inclinação de 0,6 centavos, 0,6 dólares, 0,06 dólares. E essa taxa, ela é equivalente ao quanto de energia eu gasto, mesmo partindo do zero. Então, eu sei que obedece essa função aí. Tá, tudo bem. Daí, a gente vai calcular, então, o quanto de energia gastou para eu começar a virar a minha reta lá, que foi o que eu fiz. Aí, eu sei que 76, ele pertence às duas inclinações. Então, eu coloco ele na segunda inclinação para quê?
para eu achar o valor de B, e assim eu consigo encontrar, então, qual foi a minha relação aqui, ó, do meu E até 1.200 e do meu E acima de 1.200 kWh, certo? E depois a gente esboçaria o gráfico, então daí ficaria com essas duas inclinaçõezinhas aí. Beleza, gente? Espero ter ajudado vocês, né? Se fosse para escrever aqui, só deixa eu... Faltou espaço para fazer isso. Então, isso daqui é o que estaria ali dentro das funções para cada intervalo. Tá bom, gente? Escrevam isso aí facinho e para resolver essa questão de uma vez. Na aula que vem a gente vai falar sobre taxa. De novo, é muito importante que a gente aprenda a parte de taxa aqui no começo do cálculo, porque isso vai ser lá na frente um conhecimento que você vai usar o tempo todo e em diversas matérias, não somente no cálculo 1. Beleza, gente? Espero ter ajudado vocês. E se você curtiu, clica no curtir aqui, mas compartilhe esse vídeo, principalmente com o pessoal de exatas que precisa desse conhecimento para ser aprovado em cálculo. Beleza, galera? Foi um prazer estar aqui com vocês de novo. Tchau, tchau. Até a próxima.